Bem-vindos aos vídeos sobre teoria dos jogos. Eu sou o José Jorge. Este vídeo discute a existência de equilíbrios múltiplos e sugere razões pelas quais alguns desses equilíbrios são mais razoáveis. Vamos então começar. Alguns jogos têm vários equilíbrios de Nash. Veja-se o exemplo do jogo do veado e da lebre ou o jogo da condução. Que equilíbrio de Nash jogar quando há vários equilíbrios possíveis? Bom, uma possibilidade é haver uma autoridade que decide qual o equilíbrio de Nash que os jogadores vão jogar. Por exemplo, no jogo da condução, que tem dois equilíbrios de Nash, é preciso decidir por que lado conduzir. Sem uma autoridade a especificar o lado da estrada por onde conduzir, não há uma resposta óbvia. Neste slide temos várias fotografias. A foto da esquerda foi tirada em 1967, no dia em que a Suécia deixou de conduzir pela esquerda e passou a conduzir pelo lado direito. Este é um caso em que a autoridade decide por qual lado da estrada se deve conduzir, indicando aos jogadores qual é o equilíbrio de Nash que deve ser jogado. Em 1967, a Suécia deslocou-se do equilíbrio de Nash em que todos os condutores conduzem pela esquerda para o equilíbrio de Nash em que todos os condutores conduzem pela direita. As fotos do lado direito são tiradas na estrada de Yungas, na Bolívia. A Bolívia é um caso particular porque em toda a Bolívia se conduz pelo lado direito da estrada, com exceção desta estrada. Nesta estrada, os condutores conduzem pelo lado esquerdo e a razão tem a ver com o facto de o condutor ficar do lado do precipício quando conduz pela esquerda. Isso quer dizer que tem uma melhor percepção dos limites da estrada. Como a estrada é muito estreita e perigosa, há a regra de que nesta estrada conduz-se pelo lado esquerdo. Há outras razões pelas quais os jogadores acabam por jogar alguns equilíbrios de Nash e não outros. Por exemplo, acidentes históricos. O exemplo bem conhecido é que os teclados iniciais foram criados para atrasar a escrita nas máquinas de escrever e assim evitar problemas mecânicos. Apesar dos computadores modernos não sofrerem de problemas mecânicos, nós continuamos a utilizar os teclados iniciais que são muito ineficientes. Já várias empresas de computadores pensaram em mudar os teclados para os tornar mais eficientes, mas nunca conseguiram impor um novo teclado. As normas sociais e a cultura ajudam a selecionar equilíbrios. Em particular, a literatura ajuda a construir pontos focais, ou seja, equilíbrios de Nash que os jogadores consideram mais razoáveis ou mais naturais. Eis um exemplo. A filosofia alemã e europeia seria impensável sem Immanuel Kant. Nascido em Königsberg em 1724, que era uma cidade na Prússia, o grande filósofo nunca se afastou mais de 10 quilómetros da sua cidade. O nome atual da cidade é Kaliningrado e fica na Rússia. Tal pode ser entendido porque a Alemanha foi sempre um mosaico fragmentário de estados até à unificação no século XIX. A língua alemã tem dialetos muito fortes, cada um com a sua ortografia, sintaxe e léxico próprios. Muitos destes dialetos são quase mutuamente incompreensíveis e no século XX regressou a literatura dialetal. Utilizar uma língua franca facilita as comunicações e o comércio. Imagine o que seria escrever contratos em múltiplos dialetos, tal como acontece na União Europeia. Cada uma das variantes dialetais se podia ter afirmado como a língua franca, para ser utilizada pelos povos de origem alemã. É notável e politicamente relevante
que todos esses dialetos partilhem uma forma escrita. Tal facto é o resultado de um único homem, Martinho Lutero. Por razões de segurança, Lutero permaneceu isolado sob a proteção de um príncipe, o eleitor Frederico III da Saxónia. Durante o seu isolamento, resolveu traduzir primeiro o Novo Testamento. Tinha havido outras versões anteriores, mas sem grande impacto. O Novo Testamento de Lutero foi um sucesso imediato. Nenhum livro tinha vendido tanto desde que Gutenberg tinha inventado a impressora 70 anos antes. Depois, Lutero traduziu o Antigo Testamento e a Bíblia de Lutero foi publicada em 1534, vendendo 500 mil exemplares durante a sua vida. Qual o segredo do sucesso de Lutero? Ele explica que o seu objetivo não era traduzir do latim palavra por palavra, mas sim escrever um texto que falasse a todos a linguagem do dia a dia. Diz ele: não vale a pena perguntar à literatura latina como falar alemão. É preciso perguntar à dona de casa, aos miúdos da rua, ao homem comum do mercado. É preciso ver como eles falam e só depois traduzir. Só então eles entenderão e verão que falas com eles em alemão. O alemão divide-se em alto alemão, falado mais perto das montanhas, como na Baviera e na Suíça, e o baixo alemão, falado mais perto do mar, como no norte da Alemanha. Sabemos pelas cartas e conversas de Lutero que ele baseou a sua linguagem na linguagem da Saxónia, que fica no meio e a leste da Alemanha, onde os dialetos não são tão extremos. Há uma linha divisória principal, como que uma fronteira linguística que divide o alto alemão do baixo alemão. E Lutero atravessou essas fronteiras quando era criança com os seus pais, e ele era bilingue. Ele falava baixo alemão e alto alemão como um nativo. Foi um golpe de sorte para o desenvolvimento da língua alemã que Lutero fosse capaz de se dirigir a um público em baixo e alto alemão e, portanto, encontrar um equilíbrio entre os dois. O compromisso da linguagem podia, mais ou menos, ser compreendido em todo o lado. Tratava-se de um vocabulário simples, evitando as especificidades dos dialetos. A sintaxe e a ordem das palavras foi escolhida para que o texto da Bíblia fosse claro ao ler em voz alta. Os católicos tentaram responder com as suas edições da Bíblia, mas para responder a Lutero tiveram que utilizar o alemão de Lutero, e assim o alemão de Lutero passou a ser a língua de todos os alemães, protestantes e católicos. A Reforma veio dizer que Jesus era alguém que vivia entre as pessoas comuns e que, para entender a Bíblia, é preciso ligar a história bíblica à vida comum. Há muitas frases e palavras usadas em alemão que remontam a Lutero. A história literária alemã é baseada na língua de Lutero e há muitas frases que ele cunhou ou popularizou. Os grandes poemas do século XVII e a literatura do século XVIII utilizam muita linguagem que remonta à Bíblia de Lutero. Essa foi a língua padrão que os autores usaram, pois era o único modelo que tinham. Não havia mais nada em alemão que se pudesse utilizar como referência. Nos 500 anos seguintes, todos os grandes escritores alemães, Goethe, Nietzsche, Brecht, Mann, aperfeiçoaram o alemão de Lutero. Com a difusão da impressora, houve apenas uma versão do alemão que se afirmou como língua franca no século XVI. Esta versão da língua que os alemães de origem diferente utilizam para comunicar foi o ponto focal para onde convergiram todos os alemães e revela a importância da literatura para criar pontos focais.
E assim finalizamos este vídeo. Espero que tenham gostado.